Olá, olá, olá pessoal. Continuando a nossa série Desenvolvendo Gratidão. E a reflexão de hoje passa pelo capítulo 7 de 1 Samuel. Samuel, como eu já comentei algumas vezes por aqui, ele foi fruto de oração de uma mulher que não podia ter filhos e ele exerceu os três ofícios, né, as três funções mais importantes no Antigo Testamento: sacerdote, juiz e profeta. E nesse capítulo de 1 Samuel relata quando Davi se lembra da amizade que ele tinha com Jonatas, que era filho de Saul, o rei antes de Davi. E só para dar um pano de fundo bem interessante, Saul ele desagradou o coração de Deus, ele começou a se deixar levar por reconhecimentos das pessoas e não se preocupou mais com o reconhecimento de Deus, com um ser agradável a Deus em primeiro lugar. E obviamente, quando nos preocupamos com as coisas de Deus, quando nos preocupamos em termos uma vida agradável a Deus, nós conseguiremos ser agradável às pessoas. Isso não significa que iremos agradar a todos o tempo todo, mas é algo bem lógico, né, na questão espiritual do reino de Deus. Quando nos preocupamos com as coisas do rei, né, é isso que é muito contraditório. Deus é o rei, mas a gente trata ele quase todas as vezes como se ele fosse o nosso servo e a gente fosse o rei, né? Isso é muito contraditório e muito ingrato. Muito ingrato. E Davi simbolizava esse rei nesse momento. E ele tinha todos os motivos do mundo para liquidar com todo e qualquer descendente da família de Saul, porque afinal de contas Saul só o perseguia, só queria fazer mal a ele, planejava o tempo todo tirar a vida de Davi para possivelmente retornar ao trono, mas teve um fim muito trágico. Ele foi atingido numa batalha e foi tão orgulhoso a ponto de que não deixou ninguém o socorrê-lo, se assim fosse possível, e mergulhou em cima da própria espada e se matou, né? Olha o orgulho que a pessoa chega, a ingratidão que a pessoa chegou em já ter possuído o trono, né, entre aspas, e o fim trágico que ele teve. Será que muitas vezes a gente não tem tido o fim de Saul? Né? Não literalmente como ele se matando, mas às vezes a gente tem agido com essa mesma ideia, tem agido com a ideia de afastado pessoas, afastar do próprio agir de Deus de nossas vidas por causa do nosso orgulho, da nossa ingratidão, né? Muitas vezes a gente não para refletir nessas pequenas coisas do dia a dia. É só a gente observar pessoas que ocupam cargos políticos ou cargos em empresas, em igrejas. Muitas vezes o orgulho toma o coração e o lugar que deveria ser para ela usar a influência para algo positivo começa a usar para algo negativo. Saul incitava a rebelião contra Davi. Ele fazia questão de mostrar essa ingratidão, visto que uma vez Deus já tinha permitido que ele estivesse no trono e ele deveria ter enchido o coração de arrependimento, de gratidão a Deus por ter tido o privilégio de ser rei de Israel.
mas ele se deixou levar, como eu falei, pelo orgulho, pelo tapinha nas costas das pessoas, porque o povo tinha rejeitado a Deus a tal ponto como rei, de pedir um rei, porque eles olhavam para outras nações e falavam: não, a gente quer um rei, Samuel, porque os outros povos têm um rei que lidera eles, a gente precisa de um rei também. Mas depois desse pano de fundo e depois de algum tempo, um servo fugiu com um descendente, filho de Jonatas, ou seja, neto de Saul, chamado Mefibosete. E como eu disse, Davi tinha todos os motivos do mundo para matar todos os descendentes de Saul. Mas eis que um dia, e é relatado isso no primeiro versículo do capítulo 7 de 1 Samuel, ele se questiona: será que ainda resta alguém da família de Saul vivo para que eu possa mostrar a minha lealdade por causa da amizade com Jonatas? Porque Jonatas, por várias vezes, mesmo honrando o pai Saul, né, o rei traidor, ele nunca deixou de proteger o amigo dele. No caso, Davi nunca deixou de livrar a vida de Davi em tantas situações que ele sabia que o próprio pai estava tomado por ganância, por ódio, por ingratidão. E eis que Davi manda averiguar se ainda restava alguém. Ou seja, ele podia usar a influência para mandar investigar e quando achasse, matar. Mas ele não fez isso. Ele mandou averiguar, e eis que se encontrou Mefibosete, que por causa da fuga nos braços da pessoa que cuidava dele, ele ficou aleijado. E resumindo um pouco a história, Davi manda trazer Mefibosete e declara a ele que ele sempre iria comer à mesa com ele. Ou seja, olha só, uma pessoa que ficou com medo, possivelmente poderia morrer, poderia ser morto, e o rei declara: não, você sempre vai comer à mesa comigo. Sabe, eu fico pensando, será que a gente tem agido dessa forma com as pessoas ao nosso redor? A gente tem demonstrado essa gratidão às pessoas? Ou a gente está tão focado nas nossas necessidades emocionais, físicas, que a gente começa a tratar as pessoas como empregadas? Sabe, o empregado que restou cuidava daquele homem que por um acidente se tornou aleijado. Isso me faz pensar o seguinte: será que a gente tem se focado muito na utilidade das pessoas e muito menos no significado que elas desenvolvem? Eu pergunto isso porque o que a gente atribui às pessoas ao nosso redor, a gente inconscientemente vai atribuir a Deus. Se a gente demonstra ingratidão a pessoas que sempre nos ajudaram e a gente assume uma postura de cobranças desnecessárias, de um peso, de uma opressão desnecessária em cima de pessoas, e a gente afasta pessoas das nossas vidas, aí depois, quando a gente cai na gente mesmo, a gente se questiona o que aconteceu, né? Mas a gente não está constantemente vigilante para as nossas atitudes e para as nossas palavras. E a gente acaba transferindo isso para Deus. Porque se a gente atribui isso para pessoas que a gente vê, fica muito mais fácil atribuir para Deus, que os nossos olhos humanos não podem contemplar, né? E isso é muito
exemplificado, né, essa ingratidão para com Deus é muito exaltada quando a gente começa a tratar Deus como um simples empregado que tem que cuidar de satisfazer as nossas necessidades humanas. Mas por outro lado, quando eu olho para Davi, eu começo a entender, porque apesar de tantos erros que ele teve durante o reinado, essa atitude de demonstrar a lealdade, isso foi colocado por Deus no coração dele. E ele, como rei, poderia ter deixado levar pela soberba do cargo de rei, do status de rei. E poderia ter feito tudo o que ele queria para satisfazer as próprias necessidades. Mas ele era um rei que liderava o povo no exército, no campo de batalha físico. Ele não ficava ordenando que o exército fosse assim e fosse não, ele liderava o povo realmente. Ou seja, o povo quis encontrar aquilo em Saul, mas Davi, apesar de todos os erros, isso não é para ficar aqui passando a mão na cabeça de Davi, não. Ele errou sim, mas ele se arrependia genuinamente. Ele liderou o povo, ele usou a influência para liderar o povo, para expressar a glória de Deus nos anos que ele foi rei de Israel. Ele expressou essa gratidão que ele sempre teve diante de Deus, o louvando, o glorificando, o reconhecendo como refúgio, como escudo, como rocha, como Senhor da vida dele. Expressando isso na gratidão para com o amigo já falecido Jonatas, expressando essa gratidão para Mefibosete, o descendente que não tinha culpa do avô dele, Saul, ter sido um traste. Não tinha culpa do avô dele ter se perdido. Mas Davi demonstrou essa gratidão. E Mefibosete correspondeu a essa gratidão. Ele podia ter se deixado levar também. Agora o rei me chamou. Agora eu sempre vou estar no palácio. Sempre vou estar na casa do rei. Então deixa eu me levar por isso aqui. E muito pelo contrário. Ele sempre demonstrou um coração quebrantado diante de Davi. E essa atitude de Mefibosete, ele não era definido pelo acidente que aconteceu a ele. Ele não foi ingrato nem ao rei e nem a Deus, mesmo com o acidente que aconteceu a ele e ele ter ficado aleijado. Ele correspondia a essa gratidão ao rei Davi, sempre mostrando uma atitude de reverência, de respeito. E muitas vezes a gente tem perdido a gratidão em nossas vidas, porque a gente perdeu o respeito. A gente limitou as pessoas ao nosso redor a simplesmente, quando eu preciso, eu vou lá e peço socorro e pronto. A gente não se preocupa com o jeito que a gente trata as pessoas, o jeito que a gente demonstra os sentimentos para com as pessoas. E como eu falei, precisamos estar muito alertas sobre isso, porque temos transferido isso para Deus, temos transferido essa ingratidão a Deus.